Saudamos a todos com a paz de Jesus. Amém. Hoje à tarde o maestro e violinista Paulo Torres vai tocar também, após o almoço. E vai contar também algumas das experiências que ele teve nesse ministério que ele desenvolve nos hospitais. Uma vez por semana, há mais de 20 anos, ele faz este ministério no anonimato, até que a televisão descobriu. E aí começaram a fazer as filmagens. Às vezes, depois de 20 anos que ele estava exercendo esse ministério, tocando para os enfermos, para os doentes nos hospitais. Então vocês poderão ouvir algumas dessas lindas experiências. Hoje, logo após o almoço, nós vamos ter também a palestra, a última palestra de hoje. E nós estamos estudando com vocês Apocalipse capítulo 17. Antes de iniciarmos o estudo, vamos mais uma vez orar neste momento. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, estamos na tua presença te adorando em espírito e em verdade. Amém. Te louvando porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor nos deu este dia especial de sábado, de comunhão, de santidade, de busca, de intimidade contigo. Abençoa os teus filhos, as tuas famílias que estão aqui. Responde os anseios que estão em cada coração. E em nome de Jesus derrama sobre nós a luz celestial. O Espírito Santo esteja aqui, iluminando-nos para compreendermos a tua profecia para os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós iniciamos o estudo de Apocalipse 17, estudando então do capítulo 17, verso 1 até o verso 6. Estudamos ontem. Como é um tema longo, nós dividimos em 3 sermões. O primeiro sermão que foi ontem à noite, falando sobre a grande meretriz, Babilônia, mistério, Babilônia, a grande meretriz, a mãe das prostituições e abominações da terra. Esse foi o tema de ontem. Agora nós vamos estudar com você sobre o último Papa. É possível? Seria possível estarmos vivendo nos dias do último Papa na história do Vaticano? Este é o tema que vamos discutir agora, em cima da palavra de Deus, e estudarmos esta possibilidade. Nós gostaríamos que você considerasse essa possibilidade. Aqui não existe dogmatismo, aqui ninguém está dizendo que é assim e acabou. Nós estamos estudando uma profecia que está em processo de cumprimento. Ela está se cumprindo. E ela, ao se cumprir, ela vai sendo entendida melhor e melhor e melhor. Porque ninguém entende uma profecia séculos antes dela se cumprir. A profecia ela começa a ser entendida quando se aproxima o tempo do cumprimento dela. Foi assim com as 2.300 tardes e manhãs. Daniel não entendeu quando recebeu esta profecia. E os cristãos dos primeiros séculos também não entenderam a profecia de Daniel 8,14 das 2.300 tardes e manhãs. Porém, quando se aproximava o cumprimento desta profecia, ou seja, por volta do ano de 1830, Guilherme Miller começou a estudar as profecias de Daniel e de Apocalipse, e ele começou a entender e começou a pregar, e então surgiu o grande movimento, o grande reavivamento espiritual aqui nos Estados Unidos, conhecido como o movimento millerita, que culminou com o dia 22 de outubro de 1844. Foi somente então que começaram a entender esta profecia, não séculos antes, mas justo antes dela ser cumprida. Assim também, queridos, a profecia que nós vamos estudar hoje é uma profecia que começou a ser entendida quando ela estava no processo do seu cumprimento. Nós estudamos o Apocalipse e também Daniel há mais de 30 anos. Nós temos, o nosso ministério já ultrapassa os 40 anos de ministério pastoral. E nós fomos enviados para a cidade de Manaus em janeiro de 1984. Ali fomos para Manaus. E Manaus, eu confesso para vocês, queridos, se tornou a porta do céu para mim. Aquilo que foi a ilha de Patmos para João, foi Manaus para mim.
Foi ali, na cidade de Manaus, onde vivemos durante 7 anos, que eu comecei a entender verdadeiramente o Apocalipse. Em 1984 chegamos, então tínhamos ali um pastor que era missionário americano, pastor piloto da avioneta, pastor Wilson. Ele estava voltando para os Estados Unidos naquele tempo. Isso foi em 1985, ele estava voltando para os Estados Unidos. E ele vendeu a casa dele, voltou para os Estados Unidos. E um amigo nosso, Antônio Carlos Jacobes, que tinha comprado a casa do pastor missionário, me telefonou dizendo: Samuel, eu comprei a casa do pastor e eu vi que ele deixou aqui quase que toda a biblioteca dele. Centenas de livros. Você não tem interesse em alguns livros desses? Eu disse: estou indo aí agora. E então peguei centenas de livros em inglês todos. E no meio de todos esses livros eu encontrei um livro escrito pelo Dr. Robert Hauser, um médico adventista aqui dos Estados Unidos, Robert Hauser. E o título e o tema do livro era O Santuário no Apocalipse. E eu comecei a estudar aquele livro. E a minha mente foi se abrindo para entender o Apocalipse. Logo no ano de 1989, ou seja, cerca de 3 a 4 anos depois da descoberta deste livro, veio a lição da Escola Sabatina de 1989, quando por 2 trimestres, ou seja, 6 meses daquele ano de 89, nós estudamos sobre o Apocalipse. A sequência do capítulo 1 até o capítulo 22, todo o livro do Apocalipse. E o estudo da lição da Escola Sabatina de 1989 também veio abrir a minha mente e veio confirmar aquilo que eu estudei no livro do Dr. Robert Hauser. Queridos, desde então começamos a escrever sobre as profecias. Isso já desde 1985, 1989, começamos. Depois viemos para os Estados Unidos em 1997. E aqui nos Estados Unidos nós começamos a escrever os volumes do Apocalipse. Quando eu comecei a escrever os 3 volumes do Apocalipse, com o título Revelações do Apocalipse, eu confesso aos irmãos que eu não entendia o capítulo 17. Mas o fato de eu não entender o capítulo 17, principalmente do verso 7 em diante, porque é muito fácil entender o capítulo 17, do verso 1 até o verso 6. Eu diria que é impossível não entender o capítulo 17, versos 1 ao verso 6. Impossível. Só se a pessoa não quiser mesmo entender. Nós já pregamos isso ontem. Mas a partir do verso 7, é complicado. É difícil de entender. Porque é um mistério que está sendo explicado. Não é algo fácil. O anjo diz assim para João: agora eu vou te falar sobre um mistério. Preste atenção. Mas eu iniciei então fazendo o comentário do capítulo 1, verso 2, fui capítulo por capítulo, verso por verso. Isso nós levamos vários anos escrevendo os livros do Apocalipse. E sempre orando: Senhor, mas eu não entendo o capítulo 17. E Deus como que dizia para mim: você entende o capítulo 3, 4? Sim, então vai escrevendo sobre eles. Não se preocupe com o capítulo 17, você vai demorar a chegar até lá. Eu fui escrevendo. E queridos, chegou uma tarde, quando nós terminamos de escrever a parte que nós entendíamos. E eu disse: Senhor, agora nós chegamos no capítulo 17. E eu não entendo. E Deus como que falou na minha mente: mas você entende o capítulo 17, verso 1, 2, 3? Sim, isso eu entendo. Então escreva sobre isso. Mas a minha preocupação não estava nesses versos. Minha preocupação estava no verso 7 e 8 em diante. Fomos escrevendo verso 1 do capítulo 17, verso 2.
Geralmente era de madrugada que nós levantávamos e levantamos de madrugada até hoje para estudar e para escrever. E eu me lembro que numa madrugada, quando eu levantei, eu disse: Senhor, agora eu cheguei no verso 7 e 8 do capítulo 17. E eu não entendo. Mas agora nós temos que escrever. Ou eu vou pular estes versos, ou eu vou pular esta parte do capítulo. Orei a Deus. No momento em que eu terminei a oração, Deus deu um clique na minha mente. Depois de mais de 20 anos estudando o Apocalipse, algo aconteceu que nunca tinha acontecido. Deus deu um clique na minha mente. Caíram as escamas dos meus olhos. Eu comecei a sorrir. Eu estava sozinho no meu escritório. Eu comecei a rir. Eu ri e dizia: Senhor, mas como eu não vi isso antes? Como somente agora, depois de mais de 20 anos estudando, eu comecei a entender, agora faz sentido. Sabem, queridos, Deus não explica e Deus não revela a sua palavra para aqueles que estão na ociosidade. Deus revela a sua palavra e as suas verdades para aqueles que estão dispostos a pregar, para aqueles que estão dispostos a arriscar a própria vida pela palavra de Deus. Se você não mede os riscos, Deus te abençoa e Deus te usa. Se você fica medindo os riscos do que pode acontecer, do que poderia acontecer, você não vai fazer nada para Deus, com medo dos riscos. E então foi quando nós terminamos de escrever o capítulo 17 e publicamos o livro em 2006. E de 2006 até hoje estamos em 2016, então são 10 anos que o livro foi publicado. Nós estamos pregando esta mensagem e sofrendo as pressões e as oposições que ela traz. Quem prega a profecia vai sofrer opressão, vai sofrer perseguições e oposição. Mas, queridos, você também tem o conforto do Espírito Santo de estar fazendo a vontade de Deus. Há pessoas que pensam que eu prego isto aqui porque eu quero. Não, eu não quero pregar. Mas Deus me forçou a pregar. Deus me jogou na fornalha de fogo e disse: agora pregue. E, queridos, as pessoas pedem. As pessoas buscam. Este sermão, quando nós pregamos pela primeira vez, isso foi na renúncia papal em 2013, foi o primeiro sermão que nós fizemos sobre o capítulo 17 de Apocalipse, e está no YouTube, com o título Os Sete Reis e a Renúncia Papal. Ele já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas. Mas é o tema que mais desperta polêmica. Mas exatamente por isso, nós temos que entender esse tema e ficar com a Bíblia. E a Bíblia só, nada de opiniões humanas. Eu convido você para que nesse momento abra sua Bíblia em Apocalipse 17 e vamos ler então o verso 7. Se você não assistiu o sermão de ontem, então nós queremos repetir que o capítulo 17 é uma visão dada para o tempo do fim. O capítulo 16 fala das 7 pragas e as últimas 3 pragas falam do trono da besta. Fala de Babilônia, fala de Roma. Então o tema das últimas 3 pragas é Roma. É o trono do poder papal. E o capítulo 17 é uma visão que explica quem é essa Babilônia. Onde está o trono deste poder mundial? Então, queridos, a visão do capítulo 17 é uma visão que foi dada quando ainda não existia a prostituta que aqui no capítulo 17, verso 1, João viu uma prostituta sentada sobre uma besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres.
Mas quando a visão foi dada, não existia prostituta ainda. A igreja cristã que nasceu nos dias de Jesus, no primeiro século, era uma igreja pura, fiel. Não uma igreja prostituta. Era uma igreja pura e fiel. Ela se prostituiu no quarto século, no tempo de Constantino. Então, quando João recebeu esta visão, ele não entendeu a visão. Porque não era para os dias dele, é para o futuro. Há pessoas que pensam que o profeta tinha que entender a visão que estava sendo dada. Não, irmão. Daniel não entendeu, João não entendeu, porque era para o tempo do fim. Nós vemos então aqui, do verso 1 até o verso 6, que esta prostituta está sentada sobre uma besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres, de cor vermelha. Agora o verso 7 diz assim: e o anjo me disse, por que te admiras? Então João estava extasiado. João estava vendo a visão e estava de boca aberta, extasiado. Por isso o anjo disse o quê? Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O anjo está dizendo para João, eu vou te explicar e te revelar o mistério. E quando fala mistério, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que ser humildes para entender, porque é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Eu vou te explicar o mistério da mulher e da besta que a traz. É uma besta carregando uma prostituta. Só que esta prostituta que está sendo carregada também é uma besta. Também é uma besta. Que lá no capítulo 13, verso 1, é chamada de besta que subiu do mar. A besta que subiu do mar, no capítulo 13, verso 1, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui no capítulo 17, irmãos, recebe o nome de a prostituta, ou seja, a mulher que está sentada sobre a outra besta. Então são 2 bestas. Por isso é um mistério. Porque não está falando de um poder, está falando de 2 poderes que se apoiam, que trabalham juntos, que fazem uma parceria, que fazem uma dobradinha para o domínio mundial no tempo do fim. É uma conspiração, sim. Conspiração é aquilo que se faz às escondidas, por trás das cortinas. Eles tramam o domínio mundial. O domínio mundial é uma trama que dura décadas e décadas, mas está se cumprindo agora diante dos nossos olhos. Agora que nós temos uma superpotência militar no mundo. Não existem 2. Existe uma superpotência militar no mundo, que manda no mundo, que é os Estados Unidos da América do Norte. E existe uma superpotência religiosa no mundo, que manda em tudo e em todos, e todos se curvam diante desta potência religiosa do mundo, que é o poder papal. Quem ousa se levantar contra o poder papal? Todos correm para Roma em busca de agreement, em busca de acordos, em busca de bênção, em busca de orientação. A encíclica papal, Laudato Si, está sendo a orientação dos cientistas, a orientação da ONU, a orientação de todos que querem a paz no mundo, querem resolver os problemas do mundo, e eles estão se apoiando na encíclica papal, na última, Laudato Si. Queridos, aqui o anjo diz para João, eu vou te explicar agora, João, um mistério. E o mistério envolve a mulher, porque essa mulher não é só uma mulher. Ela também é a besta de Apocalipse 13, verso 1. Ou seja, quem não entende Apocalipse 13, não entende também Apocalipse 17. Porque Apocalipse 13, abra sua Bíblia lá, em Apocalipse 13, vamos ler o verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Ora, queridos, este poder é identificado pelos estudiosos da palavra de Deus e pelos teólogos adventistas, e também como os reformadores, Martinho Lutero
e outros reformadores, todos os grandes reformadores apontam para a besta que subiu do mar como sendo o papado. Todos eles estão de acordo nisso aí. É o papado, representado pela besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Só que no capítulo 17, esta besta é chamada de a prostituta. Por quê? Porque os comentaristas católicos dizem que esta mulher que está sentada sobre a besta no capítulo 17 é Roma. Os próprios comentaristas católicos dizem que estes 7 montes mencionados no capítulo 17 identificam Roma. Só que aqui no capítulo 17, a besta que subiu do mar é chamada de a mulher que está sentada sobre a outra besta. A besta que carrega a mulher tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas a mulher que está sendo carregada também é uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Perceberam? Aí está um mistério. Mistério que ainda não foi entendido pela maioria. Mas Deus nos ajuda a entender. Agora vejam, o verso 8. São 2 poderes. São 2 bestas. Vejam aqui, o verso 8, no comecinho do verso 8. A besta que viste, foi e já não é. E há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Isso é mistério. Por isso muitos não estudam esta profecia, porque ela é complicada. Porque o anjo está falando, eu vou te explicar agora. A primeira parte do verso 8, irmãos, está falando de uma besta. E a última parte do verso 8 termina falando de outra besta. A primeira, que o verso começa falando dela, é chamada besta do abismo. É a que carrega a mulher. E a última é a mulher que está sendo carregada, que é chamada da besta que subiu do mar. É uma besta carregando a outra. A besta do abismo, começa aqui o verso 8 dizendo, leia de novo, o comecinho do verso 8, a besta que viste, foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. Nós temos que saber quem é a besta do abismo. A besta do abismo é uma besta que foi lançada no abismo e que vai subir do abismo. A besta original, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12, verso 3. Apocalipse capítulo 12, verso 3, você vê a besta original. A besta original é aquela que surgiu antes da besta que subiu do mar. Antes da besta que subiu da terra. É a original. Leia agora Apocalipse 12, verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Agora o verso 9 explica quem é o dragão, de 7 cabeças e 10 chifres. Verso 9, e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, esta besta de 7 cabeças e 10 chifres, a original é Satanás. Ela é chamada de besta do abismo, porque Satanás, ao ser lançado do céu, foi lançado para o abismo. Lembrem-se que Satanás, ao ser lançado do céu, ainda não existia Adão e Eva na terra. Adão e Eva foram criados depois da expulsão de Satanás do céu. Quando Satanás foi expulso do céu, a terra era sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz que a terra era um abismo. Por isso ele é a besta do abismo, porque ele foi lançado para o abismo. Gênesis capítulo 1, verso 2. Aqui lemos, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
antes do primeiro dia, quando Deus disse haja luz, antes desse primeiro dia, já existia o planeta Terra. Sem forma é vazio. E quando Satanás foi expulso do céu, foi lançado para onde? Para a terra. Porque é isso que diz lá em Apocalipse 12, verso 9, que ele foi lançado para a terra. Queridos, a besta do abismo é também chamada de o anjo do abismo. Em Apocalipse capítulo 9, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 9. Aqui Satanás é chamado de o anjo do abismo. Capítulo 9 de Apocalipse, o verso 11. Capítulo 9 e o verso 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Satanás é o anjo do abismo, porque ele foi lançado no abismo. E ele vai ser lançado mais uma vez no abismo. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 diz que mais uma vez Satanás será lançado no abismo, porque a terra durante os 1000 anos, do Apocalipse 20, durante os 1000 anos, a terra voltará a ser o abismo que era antes do primeiro dia da criação. Volta a ser um abismo, porque Deus leva o seu povo para o céu, e a terra vai virar um caos. Por isso diz aqui no capítulo 20, leia comigo, o verso 1 em diante. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo. Mas no final dos 1000 anos, Satanás sobe do abismo. Diz aqui no capítulo 20, verso 7. Capítulo 20, verso 7. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto do abismo, da prisão. Porque a terra, no final dos 1000 anos, desce do céu a nova Jerusalém com o povo de Deus. E a terra que estava em trevas, deixa de estar em trevas, porque agora recebe a nova Jerusalém. Por isso Satanás será solto. Aí vem a ressurreição dos ímpios, quando ele reunirá os ímpios para atacarem a cidade santa que desceu do céu. E então diz o capítulo 20, verso 9, que eles subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, diz o verso 10, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, e irá à perdição. Ele vai ser queimado. Por isso, queridos, no capítulo 17, voltando agora para o verso 8, volte agora para o capítulo 17, verso 8, aqui diz que esta besta do abismo, que viste, foi, já não é, e há de subir do abismo. Quando é que ele vai subir do abismo? No final dos 1000 anos. Para quê? Para ser queimado. E irá à perdição. É o que está explicando. Agora, a besta que viste foi... Qual é o tempo em que Satanás foi legitimamente o representante da família humana no céu? Houve um período em que Satanás foi legitimamente o representante da família humana nos concílios do céu. Quando foi isso? A Bíblia explica. Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, esses dois capítulos da Bíblia explicam que Satanás foi, desde que Adão pecou, entregando o poderio que Deus deu, a autoridade e o domínio que Deus deu a Adão, Adão transferiu para Satanás, quando Adão pecou. E Satanás reteve este domínio como representante da família humana nos concílios do céu por cerca de 4000 anos, até Jesus morrer na cruz. Ele respondia pelos negócios da terra. Mas quando Jesus morreu na cruz, Satanás foi expulso do céu agora, não como anjo querubim, agora ele foi expulso do céu como representante da terra. Por isso, esta expulsão está aqui em Apocalipse 12, irmãos. Apocalipse 12, verso 10. Apocalipse 12, verso 10 diz: E ouvi uma grande voz no céu, dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou da sepultura, ele subiu ao céu como nosso representante. E quem foi expulso do céu como representante da família humana? Satanás.
Porque diz aqui, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Agora, queridos, voltando para o capítulo 17, verso 8, o tempo que Satanás foi legitimamente o representante da família humana foi do pecado de Adão até a cruz de Cristo. E aí na sequência do verso 8 diz ali, a besta que foi e já não é. Ele deixou de ser quando Cristo morreu na cruz. E ele não é mais o nosso representante. Hoje Jesus representa você. Hoje Jesus responde pelos negócios da terra. Ele reconquistou o direito e o domínio sobre o planeta Terra, que foi sequestrado por Satanás, mas que foi resgatado pelo sangue de Jesus. E agora, na sequência diz, foi e já não é, e há de subir do abismo. Isso se aplica no final dos 1000 anos, quando ele vai subir do abismo para ser o quê? Queimado, e irá à perdição. Esta é a primeira besta. Agora vamos ver a segunda besta, que é a mulher que está sendo carregada, que também é uma besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas como, pastor? Apocalipse 13, verso 1, diz que a besta que subiu do mar é o papado, é a igreja de Roma, tem 7 cabeças e 10 chifres. E aqui está explicando o final do verso 8 assim. Leia a segunda parte do verso 8. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Não é a mesma besta, é outra besta. Se você voltar para o capítulo 13 e ler o verso 8 do capítulo 13, você vai descobrir de onde o anjo tirou esta expressão. Vejam que o capítulo 13, verso 8, ele foi copiado. Ele foi copiado e ele foi colado lá no capítulo 17, finalzinho do verso 8. Leia comigo, capítulo 13, verso 8. Adoraram-na, estão me acompanhando? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está falando da besta que subiu do mar, que será adorada por todos os países da terra, que será adorada por homens e mulheres de todos os países, todos dobrarão seus joelhos diante do poder papal, a besta que subiu do mar. Só que este verso do capítulo 13, verso 8, está sendo usado aqui no capítulo 17, irmãos. Aqui no capítulo 17, finalzinho do verso 8, está sendo usado para quem? Para quem? Estão me acompanhando? Ou não? Porque eu não posso ir sozinho e ficar todo mundo para trás, não é? Capítulo 17, final do verso 8. Veja como é uma cópia do capítulo 13, verso 8. Para mostrar que está falando do mesmo poder do capítulo 13. O final do capítulo 13, capítulo 17, verso 8 diz assim: e os que habitam na terra, não é o que está lá no capítulo 13, verso 8? Cujos nomes não estão escritos no livro da vida, não é o que está lá escrito no capítulo 13, verso 8? Desde a fundação do mundo, não tem essa expressão lá no capítulo 13, verso 8? Se admirarão vendo, então está falando da besta que subiu do mar. A mulher que está sendo carregada por Satanás é a igreja de Roma, é o papado. E aqui termina dizendo, a besta que era, já não é, mas que virá. Qual é o tempo em que o papado realmente foi o representante da família, aliás, o tempo em que o papado reinou como poder supremo na terra, coroando reis e depondo reis? Lembram-se vocês de um tempo em que os reis não eram coroados sem primeiro receberem a coroa das mãos do Papa? E os reis que eram contra o Papa, eles eram depostos. E o rei da Alemanha, que pisou na bola com o papado, ele teve que, no inverno, viajar, naquele inverno terrível da Europa, até Roma,
E ele chegou até a porta lá do Vaticano e pediu para falar com o Papa. O Papa disse: não, eu estou ocupado, fique esperando aí. Deixou o rei da Alemanha esperando lá fora na neve. 1 dia, 2 dias, 3 dias, quase morrendo de frio, para mostrar quem manda no mundo. Depois o recebeu. Ele era o Senhor do mundo. Até que surgiu um baixinho invocado chamado Napoleão Bonaparte. E quando o Papa foi coroá-lo, ele disse: não, a mim não. Tomou a coroa da mão do Papa e ele mesmo colocou a coroa na cabeça dele. E foi esse Napoleão Bonaparte que deu ordem para o seu general Berthier invadir Roma. E no dia 10 de fevereiro de 1798, 10 de fevereiro de 1798, prendeu o Papa. Depôs o Papa. Tirou de Roma, levou para Valença, na França, e lá ele morreu preso. Queridos, aqui diz, o finalzinho do verso 8, assim: a besta que era, o tempo em que o papado reinou com supremacia papal, foi o período da Idade Média de 1260 anos. Foi do ano 538 até o ano 1798. Mas aí na sequência diz: já não é. Quando é que o papado perdeu a autoridade, o domínio? Em 1798. E eles permaneceram sem essa autoridade, esse domínio, até 1929. Por isso diz aqui: já não é, mas que virá. Quando é que o papado voltou com poder, e com um poder maior do que tinha antes, com maior popularidade do que tinha antes? Em 1929 foi assinado o Tratado de Latrão, no dia 11 de fevereiro de 1929. Foi assinado o Tratado de Latrão por Benito Mussolini e por Cardeal Gasparri. E esse Tratado de Latrão devolveu ao papado o poder, a autoridade. O Estado do Vaticano foi criado, com a sua bandeira, com o seu selo, com sua moeda, com a sua guarda suíça. Enfim, irmãos, o Vaticano é um Estado, o menor país do mundo, mas que tem o maior poder do mundo. De 1929 para frente. Por isso diz aqui o capítulo 17: a besta que viste foi, já não é, mas que virá. Somente de 1929 para cá, irmãos, é que os papas são considerados reis. Antes não eram considerados reis. Mas de 1929 para cá, os papas não são somente papas, não são somente líderes religiosos, eles são reis. Porque Vaticano é um reino, reconhecendo o mais poderoso reino do mundo. E agora, queridos, entendendo o capítulo 17, verso 8, você pode estudar então agora o verso 9. Agora nós chegamos no verso 9. Verso 9 também é complicado, para quem não entende o verso 8. Mas se você entender o verso 8, você vai entender o verso 9. O verso 8 começa falando de que besta? A besta que subiu do mar ou a besta que subiu do abismo? O verso 8 começou falando de que besta? Do abismo. Então o verso 9 começa falando da besta que subiu do abismo, para depois falar da besta que subiu do mar. Essa troca, essa alternação de poder vai continuar até o fim do capítulo. A partir do verso 8, fala primeiro da besta do abismo, para depois falar da besta que subiu do mar. E o verso 9 e o verso 10, a mesma coisa. Primeiro fala da besta que subiu do abismo, e depois da besta que subiu do mar. Esse trocadilho, né, vai até o final. E foi isso que Deus me ajudou a entender, irmãos. E eu comecei a olhar e comecei a rir e falo: como é que eu não vi isso antes? O verso 9 diz aqui: há sentido. Leia comigo o verso 9. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças. 7 cabeças de quem? Da besta que subiu do mar ou da besta que subiu do abismo? Viu como confunde? O que nós acabamos de falar? Que é uma alternância de poder. E começa sempre com quem?
Com a besta que subiu do abismo. Então, irmãos, aqui o verso 9 começa falando da besta que subiu do abismo, para depois falar da besta que subiu do mar. Então, começa explicando as 7 cabeças da besta que subiu do abismo, da besta que está carregando a prostituta, que é Satanás. É o próprio, esse poder sobrenatural que o papado tem, que domina o mundo e que todos se ajoelham diante dele, é um poder sobrenatural que vem de Satanás, do trono de Satanás. Por isso diz aqui, verso 9, aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Qual é a prova irrefutável de que o verso 9 começa falando das 7 cabeças da besta que carrega a mulher? Qual é a prova irrefutável? Está no verso próprio, no próprio verso. Não são os montes. Não, vejam aqui, irmãos. Verso 9. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Ou seja, a mulher é uma coisa, e a besta que está carregando é outra. Primeiro explica o que significam as 7 cabeças da besta que está carregando a mulher, para depois dizer sobre os quais a mulher está sentada. Então é óbvio que as 7 cabeças aqui são da besta que subiu do abismo, identificando Satanás, a besta que subiu do abismo. E as 7 cabeças dele apontam para os 7 montes. Qual é a cidade dos 7 montes? Os grandes historiadores do mundo, irmãos, os respeitados historiadores do mundo, e mesmo os comentaristas católicos apontam como Roma sendo a cidade dos 7 montes. Isso é impossível refutar. E onde é que a mulher, representando a igreja de Roma, está sentada? Não é na cidade dos 7 montes? Não é em Roma? Essa profecia, irmãos, não podia ser mais clara. Não tinha como Deus falar de uma forma mais convincente e clara, dizendo: a cidade dos 7 montes, só existe uma no mundo, e a prostituta está sentada nesta cidade. É uma mulher em profecia, igreja, irmãos. Prostituta em profecia, igreja falsa, apostatada, se afastou dos caminhos de Deus, que abandonou os mandamentos de Deus, criou os seus próprios mandamentos. Porque o mandamento de Deus manda guardar o sábado, e o mandamento desta mulher prostituta manda guardar o domingo no lugar do sábado. E está dizendo, a sede dela está na cidade dos 7 montes. Queridos, não dá para você falar que os 7 montes é Egito, é Assíria, ou é Medo-Pérsia, ou é Grécia. Não. O foco da profecia do capítulo 17 é todo Roma. Esse é o foco. Não podemos desviar o foco. Eu pergunto para você, as 7 cabeças, verso 9, é uma pergunta que você tem que pensar antes de responder, para não responder errado. As 7 cabeças, elas são literais ou são símbolos? Hein? As 7 cabeças desta besta que está carregando a mulher são literais ou são símbolos? Sim. Viu como não é fácil? Se fosse literal, por que o anjo estaria interpretando? Quando Deus dá um símbolo, ele interpreta o símbolo. Quando ele não interpreta, é porque é literal. Certo? O que Deus não interpreta, a gente aceita como sendo o quê? Literal. E quando há uma interpretação, é o próprio Deus que interpreta, não somos nós. Primeiro ele fala as 7 cabeças simbólicas. E agora diz o que representam essas 7 cabeças. O quê? 7 montes. Os 7 montes são símbolos ou literais? Hein? Hein? São literais. Os 7 montes estão lá. Tem nome. Tem localização na geografia. Está lá em Roma. Então, irmãos, 7 cabeças são símbolos.
e 7 montes são literais. E agora, se eu quisesse interpretar os 7 montes, eu estaria cometendo um pecado em rejeitar a interpretação que o anjo deu e tentar dar a minha interpretação da interpretação. Você não pode interpretar a interpretação. Ponto final. Deus não permite que você ou eu interpretemos a interpretação. Ele dá o símbolo e ele dá a interpretação. Você não pode pegar a interpretação e falar, não, essa interpretação quer dizer tal coisa. Não, não quer dizer nada. Quer dizer o que está dizendo. 7 montes são 7 montes. E todos os historiadores conhecidos no mundo apontam os 7 montes para Roma. Queridos, agora, na sequência, diz que lá a mulher está assentada. Agora o verso 10. Se o verso 9 começou falando da besta que subiu do abismo, o verso 10 começa falando de quem? Hein? Se o capítulo 17, verso 9 começou falando da besta que subiu do abismo, a alternância de poder, irmãos, assim como no verso 8, assim como foi no verso 9, agora o verso 10 começa falando do poder da besta que subiu do mar. Porque primeiro falou das 7 cabeças da besta que subiu do abismo. Agora tem que explicar o quê? As 7 cabeças da besta que subiu do mar. Por isso o verso 10 diz o quê? E são também 7 reis. 5 já caíram. 1 existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. As 7 cabeças da besta que carrega a mulher representam 7 montes. Roma. As 7 cabeças da mulher, que é conhecida como besta que subiu do mar, de Apocalipse 13, verso 1, representam 7 reis. Vocês estão olhando para mim. Eu quero saber se vocês estão entendendo. Está todo mundo com olho, não é? Eu quero saber se vocês estão entendendo. As 7 cabeças, são 14 cabeças, irmãos. Porque são 2 bestas. Uma carregando, outra sendo carregada. As 7 cabeças da besta que está carregando a mulher representam os montes de Roma. As 7 cabeças da mulher que está sendo carregada representam 7 reis. Eu pergunto, reis de onde? Da China? Do Brasil? Dos Estados Unidos? Qual é o foco? Qual é o ponto da profecia? Roma? Quando você pergunta reis de onde, eu pergunto, reis de onde? Você me faz essa pergunta, reis de onde? Nós estamos desde o capítulo 17, verso 1, nós estamos desde o verso 1 explicando que tudo é Roma. Capítulo 17 todinho é Roma, Roma, Roma. A grande meretriz, que se relaciona com os reis da terra. Agora, quando nós chegamos nos 7 reis, você quer dizer que esses 7 reis não são de Roma? Você quer tirar o texto fora do contexto para criar um pretexto? Não, meu irmão. 7 cabeças são simbólicas. 7 reis não são simbólicos. Você não pode interpretar a interpretação. As 7 cabeças da besta que subiu do mar são simbólicas. Mas os 7 reis não são simbólicos. São 7 reis literais. Reis de Roma. E reis de Roma são papas. Reis de Roma são aqueles que ocupam o trono no Vaticano. Agora, queridos, esses 7 reis de Roma são contados a partir de quando? Ah, mas o papado surgiu em 538. Ah, é? Mas eram reis? Não eram reis. Quando é que o papado se tornou rei? 1929, com o Tratado de Latrão. Então, queridos, os 7 reis papais
devem ser contados a partir do momento em que eles se tornaram reino e reis. 1929. Por isso diz aqui, 5 já caíram. Há pessoas que entendem assim: bom, quando João recebeu essa visão, 5 já deveriam ter caído, porque está no passado, 5 já caíram. Irmãos, João não entendeu a visão para o tempo dele. Quando João recebeu essa visão, ainda não existia mulher prostituta, ou já existia? Ainda não existia a igreja apostatada. E 5 já caíram, mas não está falando do passado, está falando do futuro. Ah, mas o verbo está no passado. Mas a profecia usa o verbo no passado, mas falando de eventos futuros. Exemplo, quando Deus deu a visão para João das 3 mensagens angélicas, em Apocalipse 14, quando Deus deu a visão para João das 3 mensagens angélicas, disse: e vi voando pelo meio do céu, o quê? Um anjo poderoso, que tinha o evangelho eterno, proclamando aos que habitam sobre a terra, o mar: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. O verbo está no passado, então já deveria ter acontecido isso. Não, o verbo está no passado, mas está falando de eventos futuros. Quando Deus disse para João: caiu Babilônia, a Babilônia espiritual ainda não existia. Como é que Deus disse para João: caiu Babilônia? O verbo está no passado, mas Babilônia, ou seja, igreja cristã, ainda não tinha se transformado em Babilônia. Está falando de eventos futuros. Então esse argumento de que 5 já caíram tinha que obrigatoriamente se referir a poderes e a reinos que já tinham caído no tempo de João, isso é um argumento muito frágil, irmãos, porque a profecia não começa antes do tempo do profeta. A profecia começa do tempo do profeta para frente. Está claro isso? As profecias de Daniel começam... Quantos impérios já tinham existido antes de Daniel? Daniel viveu no tempo de Babilônia, tá certo? Mas Babilônia foi o primeiro império do mundo? Não. Nós conhecemos o Império Hitita, nós conhecemos o Império o egípcio, nós conhecemos o Império Assírio. Mas por que as profecias de Daniel começam com o Império de Babilônia? Porque era o poder reinante no tempo de Daniel. E profecia é para o futuro, não é para o passado. Está claro isso? Então as profecias de Apocalipse começam no tempo de João, no tempo do Império Romano para frente, e não do Império Romano para trás. Eu não posso interpretar uma profecia do Apocalipse começando com o Egito, começando com a Síria. Não, irmãos, porque isso já era história. Profecia é profecia, aponta para o futuro. Por isso os 7 reis estão falando de reis futuros e reis de Roma. E os papas só se tornaram reis em 1929. Agora voltando então para o capítulo 17, irmãos, e o verso 10. 5 já caíram. De 1929 para cá, deveriam existir 7 cabeças papais. Não mais. Pouco, não é? De 1929 para cá, deveriam existir 7 cabeças papais. A primeira cabeça papal, de 1929 para cá, começou com o Papa Pio XI. Vão contando aí no dedo? Papa Pio XI. Depois do Papa Pio XI veio o Papa Pio XII. Depois do Papa Pio XII veio João 23. Depois de João 23 veio o Papa Paulo VI. Depois de Paulo VI veio o Papa João Paulo I, que durou só 33 dias. Mataram ele porque ele descobriu a loja maçônica dentro do Vaticano. Ela existe. Como ele pagou o preço, né? Ele descobriu a loja maçônica P2 dentro do Vaticano. Cardeais e bispos, todos maçons. E ele decidiu acabar com isso. Acabaram com ele em 33
dias morreu João Paulo I. Essa história está contada pelos próprios jesuítas, contam como João Paulo I foi morto pelos jesuítas. Os jesuítas contam como eles mataram João Paulo I. Tem o livro Jesuítas, esse é o título do livro, escrito por Malachi Martin, ou Malaquias Martin. Então, queridos, Papa Pio XI foi o primeiro, 1929, Papa Pio XII, Papa João XXIII, Papa Paulo VI, Papa João Paulo I, Papa João Paulo II foi o sexto. Quando essa profecia começou a ser entendida, irmãos, o Papa era João Paulo II. Quando essa profecia começou a ser entendida, já estava no sexto. 5 já tinham caído. Nunca ninguém tinha entendido a profecia desta forma. Começou a ser entendida no tempo do João Paulo II. Quando a profecia está se cumprindo, ela começa a ser entendida. Não séculos antes, mas no tempo em que ela deve ser entendida, Deus vai revelando. João Paulo II durou 27 anos como Papa. E depois dele veio o quê? A 7ª cabeça. João Paulo II foi a 6ª cabeça. Depois vamos ler agora, verso 10. E também são 7 reis. 5 já caíram. 1 existe, João Paulo II, a 6ª. Outro ainda não é vindo. Esse outro não é vindo, é a 7ª cabeça, que agora já veio. Que se refere a Bento XVI. Graças a Deus está acabando o tempo. Eu tenho orado, eu tenho jejuado dizendo: Senhor, chega. Chega de tanta podridão, de sequestros, de guerra, de mortes. Venha logo, Jesus. Venha logo, Jesus. Nós não queremos durar nesta terra, irmãos. Não, nosso reino não é daqui. Nós queremos que Jesus volte logo e nos transporte para o céu. Agora estamos vivendo a 7ª cabeça. Não existe 8ª cabeça, irmãos. Muitos confundem. Dizendo a 8ª cabeça. Que 8ª cabeça? Onde é que você lê a 8ª cabeça? Não existe 8ª cabeça. São 7. Assim como existem 7 igrejas, e nós estamos na 7ª igreja. Existe também 7 cabeças papais, de 1929 para cá. E nós estamos na 7ª cabeça, não existe a 8ª. Se você gostar, será a última. Se você não gostar, será a última também. E Deus já escreveu isso aqui. E aqui diz que a 7ª cabeça ia durar quanto tempo? Convém que dure um pouco de tempo. Quanto tempo durou Bento XVI? 7, 8 anos. Durou Bento XVI. E ele morreu? Não morreu. Está vivo. Então a 7ª cabeça está viva. Ele renunciou. Algo que não acontecia, irmãos. Há mais de 600 anos não acontecia isso no papado. Um papa renunciar. Ele renunciou e retém o título de Papa Emérito. E mora no Vaticano. Hoje nós temos 2 papas no Vaticano. Nunca aconteceu isso. 2 papas. A renúncia de Bento XVI é algo incomum. E o fato de ter 2 papas no Vaticano é algo também incomum. Por que 2? Porque o trecho da viagem agora, irmãos, esse último percurso da viagem é o tempo do decreto dominical. É o tempo da angústia qual nunca houve. É o tempo do fechamento da porta da graça. É o tempo da volta de Jesus. Esse último percurso da viagem é tão complicado que Satanás precisa de 2, de um piloto e um copiloto, lá na cabine vaticana, para conduzir a história. Porque a perseguição vai ser muito grande. Vai ser o tempo do decreto dominical e o tempo em que o número dos mártires vai se completar. Por isso existem 2. Um é o carisma, o outro é o crânio. Porque de carisma Bento XVI não tinha nada. Agora, de carisma, Papa Francisco tem tudo.
A Igreja Católica estava perdendo com o Papa Bento XVI, perdendo em muito. E então forçaram a sua renúncia. E agora, com o Papa Francisco, que ele é sorridente, ele é um amor de pessoa, e ele está agradando o mundo, e todos estão correndo para Roma. Os líderes do judaísmo estão correndo para Roma. Os líderes do islamismo estão correndo para Roma. Os líderes evangélicos, protestantes, estão correndo para Roma. Todas as igrejas, todos os líderes, governos e reis estão correndo para Roma. Todos estão unidos com Roma. Está do jeito que o cenário profético profetizou, irmãos, para o tempo do fim. Está se cumprindo diante dos nossos olhos. Pela primeira vez, veio o Papa convidado para falar para o Congresso americano. Isso nunca tinha acontecido. Quando acontecem coisas que nunca aconteceram, você tem que estar alerta, meu irmão, porque são sinais do fim. Sinais, são passos de um Deus que está voltando, e as pessoas estão dormindo, e as pessoas estão pensando em comprar e comprar, fazer uma poupança, investir aqui, investir ali, e eles não investem na salvação dos seus filhos, não investem no céu, porque não estão preparando a família para o céu, estão correndo atrás do dólar. Meus queridos, quando as coisas incomuns acontecem, a primeira vez que um Papa fala ao Congresso americano, nós estamos na 7ª cabeça. Agora, esta 7ª cabeça, ela é dupla. Ela é dupla, porque não morreu, ele renunciou. Suponha você que você esteja na fila do banco. Existam 7 pessoas na sua frente. Você é o 8º. Você está ali, ansioso, olhando para o caixa. Poxa, que horas vai ser a minha vez, né? E de repente, chega a vez do 7º. E você é atrás dele, você é o 8º. E o 7º diz, sai da fila. Desiste. Você que era o 8º se tornou o quê? 7º. O 7º renunciou, saiu da fila. O 8º passa a ser o 7º. Queridos, quando o Papa Bento XVI renunciou, a Bíblia diz que o 8º poder entrou pertencendo aos 7. Como é que o 8º poderia pertencer aos 7? Porque não existe 8ª cabeça, só existem 7. Como é que o 8º poder pode pertencer aos 7? A única forma, e eu não entendia isso, mas Deus escreveu assim, e hoje nós conseguimos entender. O 8º hoje, que é o Papa Francisco, é o 8º poder, pertence aos 7. Por que pertence aos 7? Porque ele pertence à 7ª cabeça. A 7ª cabeça está viva. Por isso diz aqui, irmãos, o verso 8 agora. Aliás, o verso 11, capítulo 17, verso 11. Leia comigo o verso 11. E a besta que era, e já não é. Pastor, de que besta está falando? Você vai descobrir daqui a pouquinho. E a besta que era, e já não é. É ela também o quê? O 8º. E é dos 7. A outra tradução diz, e pertence aos 7. E vai à perdição. Você já não leu essa frase antes? Onde é que você leu essa frase antes? A besta que era, já não é, e vai à perdição. Onde é que você leu essa frase antes? No 17:8. No fim do verso 8 ou no começo do verso 8? Hein? No começo do verso 8. E o começo do verso 8 está falando de quem? Hein? Da besta do abismo, Satanás. Ah, então o 8º poder tem alguma coisa com Satanás. Mas o 8º poder não é só Satanás. O 8º poder diz aqui que pertence aos 7. Para pertencer às 7 cabeças papais, tem que ser o quê? Um papa. Certo? Para pertencer aos 7 cabeças papais, porque diz aqui, é dos 7, pertence aos 7, tem que ser um papa. Então o 8º poder, ele é duplo, irmãos. A 7ª cabeça é dupla, porque tem 2 papas. E o 8º poder é duplo, porque começa com um papa chamado Francisco. E na sequência vem Satanás, o anticristo.
personificando Cristo na terra. Satanás vai personificar Cristo na terra, depois do Papa Francisco. Pastor, mas se assim nós estamos no fim do fim. Aleluia, porque nós estamos no fim do fim. Aleluia, porque chegou. Deus está dizendo basta. Basta a história do pecado. Deus vai colocar um ponto final. E há pessoas que perguntam, e se o Papa Francisco renunciar? Se o Papa Francisco renunciar, a sétima cabeça continua viva. E pode talvez adicionar mais um Papa. Nós vamos entendendo a profecia na medida que ela vai se cumprindo. Mas se o Papa Bento XVI morrer e o Papa Francisco morrer, se os dois morrerem, a sétima cabeça deixa de existir. E aí o próximo passo é Satanás representando Cristo, andando na terra. Lembram que Jesus disse, quando vos disserem, eis que ele está lá, eis que ele está ali, eis que ele está dentro da casa, não acrediteis, porque é o falso Cristo. Satanás vai andar na terra dizendo, eu sou o Cristo, e será adorado pelas multidões, porque ele vai confirmar diante das multidões que o sábado não tem mais valor, e de que os que guardam o sábado são a causa das desgraças e tragédias do mundo, e devem ser eliminados por um decreto de morte. Quando Satanás estiver personificando Cristo e andando na terra, ele será adorado, e ele convencerá todos os governos da terra de fazer um decreto de morte contra os que guardam os mandamentos de Deus. Esse será o próximo passo, cumprindo a profecia de Jesus. Queridos, nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Nós estamos vivendo na sétima cabeça, na segunda fase da sétima cabeça. E lembram-se vocês que o Papa Francisco já falou duas vezes. A primeira vez ele falou quando estava voltando da sua viagem na Coreia do Sul. Ele disse, o meu reinado será curto. Primeiro ele falou 2 a 3 anos. Depois, numa outra entrevista, ele fala, o meu reinado vai ser curto. Vai ser de 4 a 5 anos. Na realidade, ele não sabe se vão ser 4 ou 5 ou 6, irmãos. Na realidade, ele sabe que vai ser curto. Ele pressente que será curto. E nós sabemos que será curto. Em comparação com o reinado de João Paulo II, foram 27 anos, a sétima cabeça será curta. É o tempo do decreto dominical. Por isso o mundo está sendo amadurecido. Por isso a encíclica papal manda guardar o domingo. A encíclica papal que foi aceita pela ONU e foi votada agora nesta conferência que teve em Paris, no final do ano de 2015, foi votado. Queridos, o decreto dominical vem com a roupagem da ecologia, do bom ambiente, de salvar a terra. O capítulo 6 da encíclica papal Laudato Si fala sobre a santificação do domingo. Os primeiros 5 capítulos todos nós podemos aprovar e aplaudir, mas o 6º fala sobre o dia da Eucaristia, domingo, o dia do renascimento de uma nova vida, de uma nova terra, é o domingo. E aí nós ficamos preocupados, porque o mundo todo vai obedecer o que está na encíclica papal. É chegado o tempo do fim. Você está triste ou você está feliz? Esta é uma possibilidade, irmão, de que ele seja o último Papa. Você não quer considerar essa possibilidade e se preparar, colocando os seus olhos no céu, investindo no céu, preparando a sua família para o céu, sonhando com a volta de Jesus? Porque quem considera a possibilidade de que este seja o último Papa, também vai considerar a possibilidade de viver vida santa, de viver vida consagrada, tirar os olhos da terra e colocar os olhos no céu, de onde virá o nosso Salvador Jesus Cristo. Deus está desafiando você, meu irmão, para encarar esta verdade, para viver com a sua família esta verdade. Estamos vivendo num tempo incomum. Passos de um Deus que está voltando, nós já podemos ouvir. E Jesus virá para salvar você e a sua família. Estejamos com os nossos olhos voltados para o céu.
eu quero orar com você. Nós vamos continuar o estudo depois do almoço. A partir do verso 12, vamos estudar com vocês. Mas eu quero orar com todos aqueles que querem preparar a si mesmos e as suas famílias, prepará-las para a volta de Jesus e pregar que Jesus Cristo está voltando. E nós temos que estar preparados para receber o nosso Cristo, o nosso Rei da Glória, com alegria, com felicidade, com braços abertos, dizendo: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Nele nos regozijaremos. Eu quero orar com aqueles que têm esse desejo no coração. Quero ver as mãos. Levante a sua mão onde você está. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, louvado seja o Senhor, porque nos falou através da profecia o que iria acontecer no tempo do fim. Porque agora estamos vendo com os nossos olhos a profecia se cumprir. Sabemos que Jesus está para voltar. Não sabemos o dia e a hora, assim como Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio. Mas Noé recebeu do Senhor o conhecimento do tempo do dilúvio. Nós também, o Senhor está nos mostrando o tempo da volta de Jesus, embora não saibamos o dia e a hora da volta de Jesus. Obrigado, Pai, porque estamos vivendo nesta última geração que vai assistir à volta de Jesus, que vai contemplá-lo em glória e majestade descendo do céu. Prepara-nos, Pai. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Que o Espírito Santo habite em nós, nas esposas, nos maridos, nos filhos. Que os nossos lares sejam consagrados ao Senhor. Volte logo, Jesus Cristo. Em teu nome santo e sagrado que pedimos. Amém, Senhor. Amém.